vai transformar aquela região em capital de Pernambuco. No período anterior, ainda sobre a dominação dos portugueses, a capital ficava em Olinda. E vai ser agora, com a capital em Recife, que esse lugar vai acabar sendo urbanizado por Maurício de Nassau. Ele vai, inclusive, gente, criar a famosa cidade de Maurícia. Essa seria uma réplica de Amsterdã, criada por Maurício de Nassau para que os nobres holandeses se sentissem mais à vontade nesse país tropical. Maurício de Nassau, então, com esse seu governo um tanto mais liberal, vai conseguir cooptar para o seu lado tanto os senhores de engenho quanto a Igreja Católica, ou seja, a elite de Pernambuco. E dessa forma, então, é que ele vai conseguir consolidar o seu governo na região de Pernambuco. Só lembrando que Maurício de Nassau invade Pernambuco, mas não fica só por ali o domínio holandês. Eles conseguem expandir bastante a sua invasão. Nesse mapa que estamos vendo, gente, é possível perceber a expansão que os holandeses acabaram fazendo no Nordeste brasileiro. Como eu falei para vocês, então, eles entram em Pernambuco, mas acabam expandindo, chegando quase ao norte do Brasil. Outro fato importante, gente, que acabou acontecendo ainda durante o governo de Maurício de Nassau, vai ser o domínio dos holandeses na região africana que pertencia a Portugal. Isso aconteceu por um desejo dos holandeses de dominarem o tráfico negreiro, que era extremamente lucrativo no período. Será assim, pessoal, que começou o movimento do bandeirantismo no Brasil. Os bandeirantes eram as pessoas que viviam na região de São Paulo, que era uma área bastante pobre economicamente, porque estava um pouco longe do principal eixo econômico, a zona açucareira do Nordeste. Os paulistas, então, teriam visto uma possibilidade de maior lucro escravizando os indígenas na região. A história tradicional nos conta que esses indígenas que os bandeirantes pegavam eram vendidos no Nordeste brasileiro para suprir a mão de obra que começa a faltar com a tomada dos holandeses na costa africana. Mas é importante lembrar, pessoal, que há algum tempo foram feitas novas pesquisas e descobriu-se que havia um grande cultivo de trigo no Sudeste brasileiro. Gente, trigo sim. Sabem por quê? Porque os holandeses acabaram boicotando o envio de trigo de Portugal para suprir o mercado brasileiro. Dessa forma, a colônia acabou ficando sem esse importante suprimento alimentar, que a gente acaba fazendo diversos tipos de alimento, que é o trigo. Aí sim, os paulistas teriam visto uma importante maneira de conseguir novas verbas, vendendo trigo para o Nordeste brasileiro. E seria para suprir a mão de obra no plantio do trigo que os bandeirantes estariam tentando aprisionar, então, os indígenas. O fim da invasão holandesa em Pernambuco, gente, vai acontecer a partir de uma guerra que a Holanda vai enfrentar com a Inglaterra. Nesse período, a Inglaterra já está despontando como uma grande potência e ela e a Holanda vão acabar entrando em conflito por questões comerciais. Com isso, a Inglaterra vai acabar fazendo com que a Holanda entre numa certa crise econômica. Os holandeses, então, vão esperar que os recursos para essa sua crise venham do Brasil. Só que Maurício de Nassau acaba não concordando em administrar de uma forma mais rígida, em aumentar cobranças de impostos e vai brigar com os seus administradores holandeses, saindo então do Brasil. Com a saída de Maurício de Nassau, uma nova fase vai começar no Brasil holandês do período, que era a região de Pernambuco. Novos administradores virão para a região e começará um período mais rígido na forma administrativa. Muito semelhante, gente, àquilo que já foi vivido há alguns anos anteriores na região de Salvador. Ou seja, altas taxas de impostos, proibição do catolicismo novamente e até alguns senhores de engenho sendo desapropriados. Com isso, novamente, pessoal, o quadro vai se repetir. Senhores de engenho e Igreja Católica, ou seja, elite nordestina da região de Pernambuco, contra os holandeses. Isso é o que a gente vai chamar de insurreição pernambucana.
Através de duas importantes batalhas, as famosas batalhas de Guararapes, os portugueses vão acabar conseguindo expulsar novamente os holandeses do Brasil. Com isso, pessoal, alguns historiadores acabam fazendo análise de que vai criar em Pernambuco um espírito, digamos, nativista, de defensor da terra. Por mais de 200 anos, a gente vai enfrentar fortes conflitos em momentos diferentes e também por razões diferentes em Pernambuco, sempre buscando, então, uma certa autonomia para a região. E isso, segundo a análise desses historiadores, teria começado a partir dessa guerra, onde os portugueses conseguiram expulsar os holandeses do Brasil. Uma curiosidade para a gente, galera, é sobre os judeus que teriam vindo para Pernambuco no período de Maurício de Nassau. Sabe para onde eles foram quando conseguiram sair do Brasil? Para uma ilha chamada Nova Amsterdã, que já tinha sido colonizada por holandeses alguns anos antes até mesmo desses holandeses chegarem aqui no Brasil, e que depois a gente vai acabar chamando de Nova York. Pois é, gente, os judeus, quando saíram do Brasil, foram para nada mais, nada menos do que para a ilha de Manhattan. A crise de Portugal, gente, será um novo quadro enfrentado, então, a partir da expulsão holandesa de Pernambuco. Vale lembrar que agora Portugal já não está mais vivendo o período de União Ibérica e tem no seu trono já um rei da dinastia de Bragança. A mesma dinastia que vai ficar no Brasil até a sua independência. Só que agora Portugal, com esse novo rei, está enfrentando uma forte crise econômica. Sabe por quê? Porque a Holanda, quando vai embora do Brasil, resolve invadir uma nova região, que são as Antilhas, aquelas ilhas que a gente tem no Mar do Caribe. E ali vai começar uma nova produção de açúcar, usando dos mesmos métodos que havia aprendido aqui no Brasil. Esse açúcar produzido nas Antilhas vai fazer uma forte concorrência com o açúcar brasileiro, provocando então uma queda drástica no preço dessa mercadoria no mercado europeu. Como se não bastasse isso, Portugal também vai enfrentar uma crise, porque perdeu, durante a época anterior, suas principais colônias para a Holanda. Por causa disso, Portugal vai acabar tendo que buscar algum tipo de aliado. A Espanha, devido ao fim da União Ibérica, se colocava como inimiga de Portugal. A Holanda nem se fala, né, gente? Era uma das principais concorrentes da época. Quem será que Portugal vai buscar? A Inglaterra, gente. A Inglaterra já estava se consolidando como uma das principais potências e vai ver, através da união com Portugal, uma importante aliada para o seu posterior sucesso econômico. Dessa forma, então, Portugal e Inglaterra começam a fazer uma série de tratados. Um deles, inclusive, Portugal vai acabar dando de presente para a rainha da Inglaterra, Bombaim, que era uma das principais colônias portuguesas ao Oriente. Mas o principal tratado que vai se realizar nessa época é o Tratado de Nitwin, ou Tratado de Panos e Vinhos, como a gente também conhece. Segundo esse, gente, Portugal receberia uma diminuição nas tarifas alfandegárias da Inglaterra. Ou seja, para colocar o seu vinho, era esse o produto que eles tinham escolhido para o tratado, ele ia pagar um imposto um pouco menor, o que ia acabar fazendo com que esse vinho pudesse ter uma redução no seu preço dentro do mercado inglês. Mas em contrapartida, pessoal, Portugal vai ter que realizar uma total isenção alfandegária sobre os manufaturados ingleses no seu mercado. O que vocês acham que vende mais, gente? Vinho ou tecido? Tecido, galera. Os manufaturados ingleses, por incrível que pareça, vão acabar vendendo muito mais em Portugal do que o vinho dentro da Inglaterra. Isso vai acabar gerando, gente, um déficit econômico crescente, cada vez maior, de Portugal em relação à Inglaterra. Essa dívida portuguesa vai acabar sendo paga, inclusive, por um período com o próprio ouro brasileiro. Por isso que em alguns livros vocês podem encontrar que o ouro do Brasil vai ajudar no processo de industrialização inglesa. Isso aconteceu de uma forma meio indireta, mas pode-se dizer, sim, que chegou a acontecer.
A gente pode se perguntar, pessoal, e normalmente isso acaba acontecendo, o que teria sido da história brasileira se os holandeses tivessem permanecido aqui. Uma coisa importante de se colocar nesse momento é que a história, enquanto ciência, não trabalha com possibilidades, com probabilidades, com fatos que não aconteceram, e sim com aqueles que ocorreram para que a gente possa fazer uma análise mais concreta. Mas mesmo assim, é possível fazer algumas considerações a respeito. Um fato importante de se colocar, gente, é que o governo de Maurício de Nassau, dado todo o quadro das invasões holandesas, teria sido uma exceção na forma administrativa dos holandeses aqui dentro do Brasil. Tanto a administração colocada em Salvador, quanto a administração posterior a Nassau, em Pernambuco, teriam visado única e exclusivamente a exploração do Brasil, e não a sua colonização ou a sua modernização, como o próprio Nassau teria feito. Assim, pessoal, muito provavelmente, se os holandeses tivessem ficado no Brasil, a história não seria muito diferente, porque o tipo de colônia que eles estavam visando colocar ou implementar aqui no Brasil seria também, da mesma forma como os portugueses, uma colônia de exploração. Só vale lembrar que também tivemos no século XIX holandeses na África do Sul, e nem por isso a região é mais desenvolvida hoje. Bem, gente, vamos dar agora uma olhadinha nas nossas dicas de estudo para que vocês possam aproveitar um pouquinho mais a nossa aula de hoje. Bem, gente, a minha dica de estudos para a aula de hoje é vocês lerem o livro O Tempo dos Flamengos, do autor José Antônio Gonçalves Melo, da editora Top Books. Esse livro é bem interessante para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre os holandeses. Bem, gente, por hoje é só. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Nesta aula, estudamos a União Ibérica e invasões holandesas. Analisamos o governo de Maurício de Nassau. O governo de Maurício de Nassau trouxe muitas melhorias para a região de Pernambuco, fazendo com que ele conseguisse, então, cooptar a elite da região. E abordamos a crise de Portugal pós-invasão holandesa. Com a saída dos holandeses de Pernambuco, uma forte crise econômica vai se instaurar em Portugal. Isso porque os holandeses foram produzir açúcar nas Antilhas, fazendo concorrência direta com a produção brasileira. Bons estudos! Bem, professores, sobre a temática trabalhada hoje em sala de aula, eu acredito que seja muito interessante se trabalhar com o aluno em sala de aula com documentação de época. Dessa forma, a gente pode trazer o aluno para a realidade mais próxima do trabalho de um historiador, fazendo com que ele entenda como que se produz a história. Uma dica nesse sentido é trabalhar com as próprias ordenações filipinas, um documento que não é muito difícil de se achar e que também poderia ser dada noção de técnicas de paleografia.